A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, série Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 12. Rei novo, trono novo, o mesmo Senhor. Já chegamos quase à metade de nosso estudo da vida de Davi. Vamos fazer aqui uma parada para obter uma visão panorâmica das coisas. Já consideramos os detalhes da vida de Davi até os 30 anos de idade. Antes de examinarmos os 40 anos seguintes de sua vida, devemos obter primeiro uma perspectiva geral. Um bom ponto para começar este estudo panorâmico seriam os 3 últimos versos do Salmo 78. Embora breves, eles oferecem uma análise geral da vida de Davi. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Salmo 78, versos 70 e 72. Os 70 anos de Davi se acham contidos nestes 3 versículos. Ele escolheu a Davi, seu servo, quando este tinha cerca de 17 anos. Tirou do cuidado das ovelhas quando matou o gigante e deixou pela primeira vez as ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, aos 30 anos. Entre os 17 e os 30 anos, como irá lembrar-se, Davi é perseguido por Saul. Então, finalmente, aos 30 anos ele chega ao auge da sua vida, quando toma o trono de Israel. O que aconteceu então? Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas durante seus últimos 40 anos. Nos primeiros 50 anos de sua vida, Davi andou na integridade do seu coração. Embora houvesse algumas excursões temporárias na carne, a maior parte dos anos de Davi como adulto foram anos de triunfo. Veio então a tragédia dos últimos 20 anos de sua vida. Na primeira parte, ele é o modelo de caráter e integridade, enquanto a última parte de sua vida é uma descida morro abaixo. Até que, segundo creio, Davi morreu, quebrantado e com o coração partido. Há muito mais numa vida do que apenas cronologia. Quando lemos uma passagem assim, Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou durante 40 anos. É fácil esquecer o que o levou a ser exaltado como rei. Nessa tendência, e a nossa ideia é focar o momento presente e esquecer os ontens e os amanhãs. Alguns dos ontens precisam ser esquecidos e alguns dos amanhãs precisam ser deixados para o Senhor, sem preocupar-nos com eles. Mas é necessário ter uma perspectiva de como Deus mantém a vida. Nosso passado é como uma galeria de arte. Andar por esses corredores da nossa memória é como andar por uma dessas geleiras. Nas paredes estão todos os retratos do ontem da nossa vida. Nossa casa, nossa infância, nossos pais, nossa criação, os sofrimentos, as dificuldades, as alegrias e os triunfos, assim como os erros e iniquidades da nossa existência. Desde que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Podemos então tomar a mão do Cristo de hoje e andar com Ele para o nosso ontem e pedir-lhe para remover as cenas que trazem memórias negativas e derrotistas. Em outras palavras, o cristão pode permitir que Jesus invada o ontem e trate com aqueles anos de aflição, aqueles anos que os gafanhotos devoraram, Joel 2, 25 e 26.
e remova essas cenas dos corredores de nossa vida. Eu as tenho, você as tem. Precisamos deixar que Cristo mantenha os murais que trazem prazer e vitória e retire das paredes aquelas coisas que provocam desespero e derrota. Em vista dos muitos atos poderosos de Davi e do legado que deixou, é fácil esquecer que durante 12 anos ou mais ele viveu como foragido e passou muitas horas de desânimo, desilusão no deserto. Ele tornou-se um homem quebrantado e humilde no decorrer dos seus dias como fugitivo. Davi aprendeu muito nesses anos de sofrimento, mas pouco bem resultaria se revivesse a dor que eles trouxeram à sua vida. Finalmente, é coroado rei, o segundo rei de Israel, escolhido e ungido pelo próprio Deus. Como subiu ao trono? Apossou-se do cargo e exigiu que todos se submetessem ao seu jugo? Não. Davi era um homem sensível. Ele havia aprendido como guiar e como reunir outros ao seu redor nas aflições do seu passado, especialmente enquanto foi um habitante das cavernas. Lembra-se? Somos muitas vezes melhor sucedidos em tratar da aflição do que em lidar com as promoções. Thomas Carlyle, o ensaísta e historiador escocês, declarou: para cada homem que sabe enfrentar a prosperidade, há uma centena que irá enfrentar a adversidade. Davi, porém, era um homem que enfrentava o sucesso. Seu predecessor encontrara a morte por suas próprias mãos. Se havia uma oportunidade para tomar a vida em suas mãos e exigir seguidores, era esta. Mas ele não fez isso. Depois de ouvir as notícias da morte de Saul, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. 2 Samuel 2:1. De fugitivo a monarca. Davi lembrou-se de quando Samuel o ungiu e sussurrara: você vai ser o próximo rei de Israel. Ele se lembrou dessas palavras ditas tantos anos antes, quando era apenas um adolescente, e perguntou: Senhor, devo subir a uma das cidades? Ele queria realmente saber: está na hora, Senhor? Ele não correu para tomar posse do trono. Esperou pacientemente em Deus para novas instruções, e este revelou-lhe então o seu plano. Ele disse com efeito: comece o seu reinado em Hebrom. Naqueles dias, o Senhor falava audivelmente a seus servos. Hoje, Ele fala pela sua palavra. Você pode estar numa situação em que esteja se perguntando: Deus abriu evidentemente a porta e estou prestes a entrar por ela, mas é isso que devo fazer? Nossa tendência é entrar apressadamente quando vamos ser beneficiados de algum modo. É melhor começar bem devagar, dar nossos primeiros passos com grande cuidado. Vemos aqui o Senhor dizendo ao novo monarca Davi: tenha calma, espere. Mesmo sendo rei, seja humilde, ande com cuidado, seja sensível. Devo subir? Suba. Para onde devo ir? Para Hebrom. E foi exatamente isso que Davi fez. Ficamos sabendo quanto tempo ele permaneceu nessa capacidade limitada. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foi 7 anos e 6 meses, segundo Samuel 2:11. Davi tinha cerca de 30 anos quando Saul morreu, mas ele não marchou imediatamente para Jerusalém a fim de tomar toda a nação. Em vez disso, seguindo as instruções de Deus, ele vai para Hebrom, onde exerce um reinado limitado sobre o povo de Judá durante 7 anos e meio. Ele não se queixa, não se mostra ansioso. Davi aprendeu a esperar em Deus. Nessa época, havia certamente vários reis satélites, alguns autonomiados, que tinham acompanhado o rastro de Saul, esperando para atacar. E Davi pacientemente permitiu que Deus cuidasse de cada um deles. Da sua parte, limitou-se a ir para Hebrom e estabelecer-se ali, sabendo que tinha capacidade para governar toda a nação, mas só quando fosse o tempo de Deus. É essa humildade que todos admiram. Infelizmente,
Enquanto se achava ali, Davi tomou algumas decisões que lamentou mais tarde. Se você ler 2 Samuel capítulo 3, verá duas delas. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. 2 Samuel 3:1. Segue-se então o que parece uma genealogia desinteressante, mas por meio dela aprendemos algo sobre o lado fraco do caráter de Davi. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Queliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agagite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom, 2 Samuel 3, 2 e 5. O que isto nos conta? Davi não teve simplesmente 6 filhos. Ele teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Esta poligamia foi um dos pontos negros na vida de Davi, que mais tarde veio a prejudicá-lo. Se fizermos uma genealogia da família imediata de Davi, o seu total era enorme. Veja as mulheres que ele tomou em Hebrom: Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá. Isso sem contar Mical, filha de Saul, que foi a sua primeira esposa. Quando Davi viu-se forçado a fugir para não ser morto, Saul a dera a outro homem. Mais tarde, durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, acima referida, Davi exigiu Mical de volta, embora estivesse casada com outro homem. Depois de sua ida para Jerusalém, só uma mulher é mencionada além de Mical: Batseba, mãe de Salomão. No entanto, de acordo com 2 Samuel 5, 3 a 16 e 1 Crônicas 3, do 1 ao 9, Davi teve muitas outras mulheres e concubinas que lhe deram filhos em Jerusalém. Nada sabemos sobre a maioria delas. Se a minha contagem estiver correta, Davi teve um total de 20 filhos e uma filha, Tamar. Ela está listada entre os filhos de Maaca em Hebrom, que era também mãe de Absalão. Os descendentes diretos de Davi, filhos nascidos em Hebrom, idade de Davi de 30 a 37 anos. 2 Samuel, capítulo 3, versos 2, 5, 13 e 14. 13, 1 e 1 Crônicas 3, 1 ao 4. Mulheres: Ainoã, filho Aminon. Abigail, filho Queliabe, Daniel. Mulheres: Maaca, filho Absalão e Tamar. Mulher: Agite, filho Adonias. Mulher: Abital, filho Cefatias. Mulher: Eglá, filho Itreão. Mical, estéril. Filhos nascidos em Jerusalém, idade de Davi de 37 a 70 anos. 2 Samuel, capítulo 5, versos 14 ao 16, 1 Crônicas, capítulo 3, versos 5 ao 8, 2 Crônicas, capítulo 11, verso 18. Mulheres: Betseba. Filhos: Samua, Sobabe, Salomão. Mulheres cujos nomes não são mencionadas: Ibar, Elisua, Nefeg, Nogá, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, Jerimote. O total dos descendentes diretos de Davi é de 20 filhos e uma filha, excluindo as concubinas e seus filhos, que não são nomeados nas Escrituras. Veja 2 Samuel 5, 13, 15, 16 e 1 Crônicas 3, 9. Quero que guarde tudo isso em mente, porque a enorme família de Davi se tornou um problema importante na sua vida, especialmente depois do seu adultério com Batseba. Entre as esposas, Davi tinha algumas que sequer são mencionadas, além de várias concubinas cujos nomes tão pouco são citados.
Esta grande família começou durante os seus anos em Hebrom, onde reinou em capacidade limitada durante 7 anos e meio. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá, segundo Samuel 5, do 1 ao 5. A autoridade de Davi. Com seu quartel-general em Jerusalém, Davi teve finalmente o reino ilimitado prometido ao líder ungido do Senhor. Ele recebeu grande poder e grandes bênçãos de Deus. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como que diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo caminho subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo, segundo Samuel 5, do 6 ao 12. Quando as bênçãos começaram a cair, elas fizeram transbordar a taça de Davi. Poucos monarcas conhecem tanto poder e prestígio. G. Frederick Owen, um excelente historiador que escreve mais como um romancista, descreve deste modo o reinado de Davi. Tudo favorecia a prosperidade nacional de Israel. Na Ásia Ocidental, não havia nenhum grande poder inclinado a impedir que a nação se tornasse uma monarquia poderosa. Os hititas tinham sido humilhados e o Egito, sob os últimos reis da 21ª dinastia, havia perdido o seu prestígio e praticamente entrara em colapso. Os filisteus foram empurrados para uma estreita faixa do seu antigo domínio e o rei de Tiro procurou fazer aliança de amizade com Davi. Como mão firme, Davi se propôs a afastar e destruir os inimigos de Israel que haviam perseguido e atormentado os hebreus constantemente. Moabe e Amon foram conquistadas. A seguir, os edomitas, alarmados com o poder sempre crescente de Israel, se levantaram contra Davi, mas foram expulsos por Abisai, que penetrou até a cidade de Petra e passou a dominar a região. Estradas comerciais foram abertas, dando entrada às mercadorias, à cultura e às riquezas da Fenícia, Damasco, Assíria, Arábia e Egito, e também de terras mais distantes, para o seu povo. Davi era rei, juiz e general, mas, para as nações vizinhas, ele era o poder principal em todo o mundo do Oriente Próximo, o maior monarca da época. Em termos mais simples, isso é muito poder
para qualquer líder, especialmente para um homem impetuoso como Davi. Poucas pessoas podem receber este tipo de poder, porque com ele vem a tentação única, difícil para qualquer um suportar. Como dizemos, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Lembre-se, porém, de que a mão de Deus estava com Davi. Não obstante, ele continuava sendo humano e podia ainda fracassar. Vamos falar disso mais tarde. Mas agora, vamos gozar das bênçãos de que ele gozou. Elas custaram a chegar. As realizações de Davi foram maravilhosas. Na questão territorial, ele expandiu as fronteiras de Israel de 24 mil quilômetros quadrados para 240 mil quilômetros quadrados. Incrível! Ele estabeleceu rotas comerciais extensas que iam a todas as partes do mundo conhecido. Essas medidas introduziram riquezas em Israel como a nação nunca havia conhecido antes. Davi unificou as nações sob Deus, despertando o interesse nacional pelos assuntos espirituais. Ele não era sacerdote, era rei, mas elevou o papel do sacerdócio de modo que o judaísmo pudesse operar aberta e livremente na terra. Destruiu também os altares dos ídolos. Repito, Davi era um homem notável, brilhante, organizador, gerente e estrategista. Era também um homem brilhante no campo de batalha, permanecendo como líder na defesa militar. A humanidade de Davi. Davi era também humano, muito fraco, de fato, tinha 3 fraquezas principais em sua vida, 3 características decepcionantes. Primeiro, envolveu-se nas questões públicas a ponto de perder o controle sobre a família. Como vimos antes, Davi tinha esposas e filhos em excesso. Para poder orientá-los e criá-los de forma adequada, pode ser homens de paixões viris, entregou-se aproximadamente a essas mulheres. O resultado foi um número muito grande de filhos, vivendo juntos e deixando a sua sorte. Há pouca diferença entre a vida comum e a do palácio do rei quando a orientação e educação paternal é insuficiente. Um rei ou uma rainha pode gerar prodígios e rebeldes tão facilmente como as classes sociais menos favorecidas. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. No ápice do seu reinado, quando todos esses eventos e realizações impressionantes estavam ocorrendo nacionalmente, fica evidente que Davi perdera o controle do lar. Ele tinha filhos indisciplinados, como veremos no capítulo 18. Absalão se rebelou, enganou o pai e o depôs do trono. Tragicamente, Davi fugiu como um animal ferido. Outro filho, Aminon, estuprou a minha irmã Tamar. Este ato odioso levou ao assassinato e a relacionamentos disfuncionais na família real. Segundo o texto sagrado, a única reação de Davi foi ficar irado, e só, apenas se zangou. Talvez seu próprio pecado e fraqueza com Batseba impediram que soubesse o que fazer, ou se sabia, não o fez. Diante do público, Davi mostrava-se decidido e brilhante, mas por trás das cortinas, dentro das paredes de sua casa, ele era passivo e negligente. Vamos tratar disso depois, mas quero mencionar aqui que em seus últimos anos, quando Davi já era velho, seu filho Adonias, como Absalão, tentou também usurpar o trono. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: "Eu reinarei." Providenciou carros e cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: "Por que procedesses assim?" 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Veja essa declaração. Davi nunca contrariou o filho literalmente. Ele nunca castigou o filho. O que isso significa? Como você contraria seu filho? Ele falhará evidentemente em educá-lo como devia em discipliná-lo. Quando necessário, jamais o contrariara perguntando: "Por que você fez isso?" Assim como falhara em controlar Absalão, ele também não tinha controle sobre Adonias. Eu poderia continuar e mais tarde o farei, mas o meu ponto é claro. Davi ficou tão enamorado da vida pública que perdeu o controle sobre a família.
O segundo fracasso de Davi foi o de se entregar a extremos impetuosos de paixões. Ele se atirava de cabeça em tudo o que fazia. Quando lutava, ia até o fim, vencendo completamente o inimigo. Quando amava, amava de todo o coração. E as diversas esposas e concubinas eram exemplos desta paixão. Seus apetites também o levaram a temporadas impróprias de lazer. Certa primavera, na época em que os outros reis iam para o campo de batalha, Davi ficou em casa em Jerusalém. Na sua paixão pelo lazer, ele ficou em casa naquele dia, e que dia infame acabou sendo. Como você deve estar lembrado, foi um dia em que pecou com Batseba. Ele era indolente, era preguiçoso, era indiferente. Veio a ser consumido pela luxúria. Sua falha em refrear suas paixões sexuais o levaram a desejos incontroláveis, que resultaram em adultério com Batseba. A seguir, mentiu para os que o rodeavam. Quando chegarmos ao capítulo 16, iremos examinar essas coisas em maiores detalhes. J. Oswald Sanders acrescenta ainda: o maior erro de Davi foi render-se ao desejo da carne. A terceira falha trágica de Davi foi a de tornar-se vítima da autossuficiência e do orgulho. Em outras palavras, Davi começou a confiar em si mesmo. Ele disse: "Conte o povo, Joabe." Joabe respondeu: "Por que precisamos fazer isso?" Davi reagiu então dizendo a Joabe: "Não seja insolente comigo, não seja insubordinado. Cumpra a minha ordem." Joabe obedeceu e 70.000 homens morreram pelo juízo de Deus, juízo contra o orgulho do rei. Vamos estudar tudo isso no capítulo 23. Ouvi certa vez um pastor experimentado advertir um grupo de ministros sobre coisas desta espécie. Ele disse que, além do tipo do temperamento, maneiras atraentes e carismas necessárias para ser um líder espiritual dinâmico, há também uma série de faltas fáceis de cometer. Ele usou 4 palavras para serem lembradas: dinheiro, preguiça, sexo e ego. Pare e pense nos líderes dinâmicos que já foram derrubados. Quase sem exceção, uma ou mais dessas coisas causaram seu fracasso. 2 verdades eternas que sobreviveram ao rei Davi. Podemos aprender pelo menos 2 princípios eternos com o reinado de Davi, os quais se aplicam diretamente à nossa vida. Primeiro, nenhuma ambição é mais importante do que o cultivo de uma família piedosa. E segundo, nenhum traço de caráter é mais necessário do que a integridade genuína. Em sua autobiografia, Uma Vida, o brilhante cirurgião que iniciou e realizou o primeiro transplante de coração, Christian Barnard, conta como, no auge das suas descobertas e de sua carreira notável, perdeu a família. Era uma manhã bonita de abril, quando deixei Minneapolis em direção a Nova York. Parecia que um século se passara desde que eu chegara ali. Um período de tempo maior do que todos os anos antes desse. Em Nova York, coloquei o carro no barco e fui de avião para a África do Sul, em Capital. Um vento noroeste soprava e passamos por sobre o mar, bem próximo das ondas. Minha mulher estava lá com as crianças. Eu escrevera poucos nos últimos 2 meses e, todavia, não estava preparado para a recepção dela. Por que voltou? Por que não ficou de vez nos Estados Unidos? Seus olhos não sorriam mais e seus lábios não pareciam esperar nada. Oh Deus, pensei, cometi o erro mais terrível da minha vida. Não parece tão surpreso, disse ela. Já desistimos de você. Achamos que nunca voltaria. Foi apenas um pequeno atraso, respondi. Eu lhe escrevi a respeito. Estávamos fabricando válvulas aórticas. Você estava também construindo uma família, disse ela. Quero dizer, de vez em quando construía uma e depois a jogava em meu colo. Deixamos de existir para você. Eu queria explicar que tinha voltado porque amava meus filhos e cria que a amava. O que poderia dizer, porém, naquele momento,
que não soasse sem sentido. Começou a chover. A cidade estava cinzenta sob um céu cinzento. Era um inverno em Capitol, e em Minneapolis a primavera já chegara. Como fora possível perder toda uma primavera? Davi também perdeu uma primavera inteira, e muito mais. Porém, quando Deus mediu a árvore da vida de Davi, não a condenou para ser cortada como madeira e lançada no fogo. Em seu grande amor, misericórdia e graça, ele honrou seus muitos esforços deste homem a favor do povo de Deus e do nome do Senhor, assim como a integridade do seu coração. Depois de todos esses anos, a vida de Davi lança ainda uma sombra sobre a nossa. Algumas vezes, durante os meses monótonos do inverno, depois de chuvas pesadas e céus de chumbo, precisamos olhar atentamente para os pontos em nossas vidas vulneráveis à tentação. É necessário pedir ao Senhor para limpar os caminhos que ficaram atravancados com o lixo de ontem. Temos necessidades de pessoas íntegras que se importem com o ontem para agir adequadamente hoje com os filhos. Não existe pessoa ou causa justa que o inimigo das nossas almas não tente destruir. E ele gosta de multiplicar suas vitórias. Se Davi estivesse conosco, ele nos diria para tomar cuidado. O inimigo está sempre à espreita, procurando implacavelmente destruir-nos. 3 derradeiras lições aprendidas com Davi. Restam 3 lições ao fechar as páginas de 2 Samuel, capítulos 1 a 5. Primeiro, os tempos de prosperidade e descanso são tempos perigosos e não simples bênçãos. Em suas cartas do inferno, C.S. Lewis disse: os longos, aborrecidos e monótonos anos de prosperidade ou adversidade durante o período da meia-idade são um excelente tempo de campanha para o diabo. Você chegou a uma época na meia-idade em que não precisa preocupar-se tanto com as coisas que costumavam tomar boa parte do seu tempo. Tome cuidado. A prosperidade e o lazer são quase sempre tempos perigosos. Segundo, o pecado grave é a culminação de um processo e não um ato súbito. De volta a 2 Samuel 3, como você vai lembrar, Davi já estava começando a fazer fortuna e a colecionar esposas. Mas quando chegou a hora de parar, quando ele tinha um harém cheio delas e ainda não estava satisfeito, impedido pela cobiça de ter mais? O pecado grave não é um ato súbito, é a culminação de um processo. Quem o comete diz a si mesmo durante a madrugada que se segue: não acredito que tenha feito isso. Este foi certamente o pensamento de Davi. Terceiro, a confissão e o arrependimento ajudam a curar uma ferida, mas jamais apagam todas as cicatrizes. Se formos suficientemente honestos para admitir isso, há ocasião em que pecamos, dizendo: acho que posso fazer isto agora e depois confessar e me arrepender, e Deus vai perdoar-me. Isso é verdade, mas devo adverti-lo, você jamais poderá apagar as cicatrizes. Ele irá curar a ferida, mas deixará as marcas. Como resultado, seus filhos poderão sofrer, e os filhos deles mais tarde. Essa é a tragédia de tudo. O pecado cobra um preço terrivelmente alto. A única esperança que temos é a dependência diária do Deus vivo. Esse é o único meio que dispomos. Ele fica comovido quando nos sentimos enfermos, com as nossas fraquezas, nossa incapacidade de dizer não nos dias escuros e solitários. Ele se comove com isso e diz: tenho à sua disposição todo o poder que precisa, basta chamar para mim. E então, chame-o. Pare nesse exato momento e chame. Ele ouvirá e atenderá ao seu chamado. Há poucos dias, fiz exatamente isso. Ele me deu a força de que eu precisava para continuar. Com a graça de Deus, concluímos aqui o capítulo de número 12 do livro de Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este é o canal Hildo Pulcini. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber
as outras notificações. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra os outros capítulos deste livro. Que Deus te abençoe. Fique na paz.